Tudo bem. Quer começar, Emília, falando um pouquinho do como é que, por que que a gente mudou a nossa razão e desrazão e foi parar para a arte do coração? Então tá, gente. Então, boa tarde a todas. Bem, a nossa ideia, né, do nosso grupo de estudos aqui, inicialmente foi a partir dessa reflexão em São Paulo sobre com a professora Elizabeth, né, da última vez que ela esteve, onde durante o seminário de pensamento chinês, muitos aspectos de ordem psíquica, né, de funcionamento Uhum. mental apareceram, né, no texto, quando ela falou também da razão e desrazão. E aí nós decidimos que a gente poderia aprofundar mais esses assuntos, né, assim, mais da ordem do funcionamento mental, sabendo que, segundo a visão chinesa, não existe funcionamento mental separado do funcionamento Uhum. físico, dos Concordo. órgãos, orgânico, né? Não tem essa dissociação mental e físico, o que nos diferencia muito do pensamento ocidental. E aí, com a evolução das nossas reflexões, nós chegamos à conclusão que o vazio do coração, esse conceito de vazio do coração, ele de fato é a base dessa percepção do funcionamento mental. Quer dizer, é, o funcionamento mental ele Integrado, né? parte desse preceito, né? Da existência ou não dessa capacidade de esvaziar o coração. E aí nós pensamos em então mudar a título do nosso grupo para a arte do coração, para que a gente possa falar dos aspectos mentais, mas a partir desse pressuposto básico do que é o vazio do coração, até mesmo para tentar entender melhor esse conceito, que não é um conceito tão fácil assim de ser entendido. Qual que é a relação do vazio do coração com o texto de hoje, né? Aí eu até gostaria de ler a professora Elizabeth nos 101 conceitos chaves. Na página 19, eu vou ler rapidinho, só para a gente rememorar, né, o que ela está dizendo. É, o vazio do coração é igualmente o fundamento da boa saúde, do equilíbrio psíquico e do estado espiritual. Quando se trata de esvaziar sem descanso os desejos e preocupações que o perturbam e ocupam, que o impedem de estar presente a tudo o que acontece, para receber e transmitir sangue-sopros, pensamentos e inspiração. O vazio do coração, Chin Chun, permite a um pensamento saudável funcionar, as emoções serem equilibradas. Então, o vazio do coração permite a um pensamento saudável funcionar, as emoções serem equilibradas. O coração não se fixa em nada e nada o mancha, tudo nele é recebido e circula. Só para dar um gancho entre, né, esse conceito do vazio do coração e o nosso texto de hoje, que é a harmoniosa beleza da saúde. Não sei se alguém quer falar Que- alguma coisa sobre isso. Sobre esse link, né, entre o vazio do coração e a harmoniosa saúde, a harmoniosa beleza da saúde. Ou a gente começa diretamente a apresentação do texto. Eu acho que a gente pode começar, né? Não sei, o que que vocês acham, É, acho que eu né? posso trazer um resumo dos principais pontos, né, do Que são Uhum. conceito do desenvolvidos no texto. texto, né? Boa E tarde, aí eu Aline. acho que eu vou comentar também do Aham. vazio calmo, do coração calmo que ela colocou nesse texto, né? Que é O fantástico. coração vazio também, né? Você quer compartilhar isso? Quer compartilhar o texto aqui, Marcelo? Pode ser da forma, acho que é melhor você compartilhar. Você que sabe. Então Pode vamos lá. ser. Vamos compartilhar o texto. Acho que a minha ideia foi trazer os principais tópicos dos conceitos apresentados nesse texto da professora Elizabeth Rochá, para a gente começar um aprofundamento, a gente poder ouvir como que esse texto mobiliza cada um que está aqui, né? Esse texto, ele faz parte de um livro que chama Estética do Cotidiano na China.
E aí um capítulo é da professora Elizabeth Rochat, né, que é esse texto. E a gente achou interessante abordar também essa temática de estética, né? E como que a medicina clássica chinesa entende esses conceitos. Então, acho que o texto ele começa mesmo trazendo a ideia da saúde como uma saúde integrativa, que tem a ver com todo esse preâmbulo que a Emília falou, né, da nossa mudança do nome, porque também não, como a gente vai falar de saúde mental sem falar de todo o resto, né? E como que a gente vai falar de saúde se não for de forma integrativa? E aí o texto ele apresenta a saúde como sendo um resultado da arte de viver. E aí a chave seria a gente saber manter e nutrir a própria vida, né? E aí ela vai passando a ideia para quando ela começa a trazer o conceito de beleza, ela traz a ideia de que o belo é ter saúde, né? O belo é seguir o curso da sua própria natureza, seguir a ordem natural das coisas, os princípios que organizam a vida, enfim. E aí tem um trecho depois que ela descreve melhor como evitar as perturbações na saúde, e aí ela descreve que são três fatores principais, né? Então, o primeiro seria o ambiental, que tem toda a influência do clima, das fases, das estações do ano, e como que a pele, a respiração absorve esses fatores externos. O segundo fator seria o fator interno, que aí ela fala das emoções, do nosso íntimo e como que eles podem perturbar a saúde. E o terceiro, a alimentação. E aí como a boca, ela tem a função e o encargo do desejar. E aí ela vai falar, né, depois do impacto desse desejo na nossa alimentação e na nossa saúde. Então, esses seriam, ela descreve, né, como esses três fatores podem perturbar a saúde. E aí, então, o que, que converia, né, para a gente manter e saber nutrir a própria vida, né? Saber identificar tudo que chega do céu, cada coisa a seu tempo e cada coisa na sua justa medida, né? E aí ela tem uns trechos lá do livro que ela comenta do ritmo vital nosso, das diferentes idades, então como que é essa maturação em cada um, as fases da vida. Aí ela dá o exemplo da mulher na menopausa, por exemplo, como deveria evitar alimento que produza calor, que deveria se alimentar, né, de alimentos que nutram o sangue, e enfim. E aí depois ela parte para falar do coração, da importância do coração, Shin, né? Que a boca ela deseja, mas quem sente o prazer é o coração. E aí ela descreve como que então a função, né, o encargo da gente ser alegre ou não ser é do coração. E aí, se para a gente atingir essa felicidade e estar nesse estado, a primeira coisa que deve haver é a harmonia e a equanimidade. E aí o que eu achei muito interessante dos conceitos conforme ela vai apresentando é que ela põe isso, que apenas com o coração calmo eu tenho a consciência. E aí, com consciência, eu consigo reagir adequadamente aos estímulos externos, e eu desenvolvo o espírito vital que permite ser o espelho da beleza do mundo. Então, eu achei muito curioso, muito interessante a gente perceber que, pensando em indivíduo, né? Então, a gente pensar na nossa harmonia interna para ter saúde, e só com a harmonia interna que meu coração tranquilo, o vazio do coração, consegue refletir a beleza do mundo, né? A estética do mundo. E acho que assim, já vou parar de falar. Acho que tem também a parte da música, que é um trecho lindo do texto também, que a gente pode retomar na discussão. Mas o que eu achei também um conceito interessante de ressaltar já no início a ideia da saúde, ela é uma busca pela harmonia.
Então, a saúde nunca é um estado, né, uma coisa estática. Então, é o movimento. Eu Uhum. internamente estou mudando na minha idade, na minha fase, o mundo está mudando, as fases, as estações do ano, e isso impacta na gente. Então, é essa busca, né, de harmonia interna e externa. Acho que para a gente começar, eu queria trazer primeiro esses tópicos para ver se isso já impacta alguém, para alguém já dividir o que pensa sobre o tema, ou a gente depois vai aprofundando algumas frases específicas, né, alguns trechos. Uhum. Igual Só você. para completar essa introdução, né, é, 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 esse conceito de beleza na China tradicional, né, eu andei dando uma olhada sobre essa diferença entre o que seria o belo na China tradicional e o que seria o belo no nosso conceito ocidental que é consequência do pensamento grego, né? Assim, aí sem entrar nos detalhes do curso de estética, né? O que seria a estética? Essas são discussões muito longas, muito profundas, né? Entre os filósofos gregos, etc. Mas do que eu me entendi é que o conceito chinês ele solicita muito essa ideia do corpo, do coração e espírito, né? Assim, o coração, igual nos seminários da professora Elizabeth, quando ela fala coração segundo os chineses, né? Esse conceito do coração espírito, né? Xinlin, que engloba, né, a emoção, o funcionamento cognitivo, a sensibilidade, as percepções, tanto ligadas à inteligência ou não, é, englobam, né, que é chamado de coração, segundo os chineses. E a beleza se encontra justamente nessa harmonização entre esse coração e espírito que somos nós, que é o ser humano, né, o coração e espírito, entre o céu e a terra. Então, essa noção de céu e terra, de um sujeito, do indivíduo, no seu meio ambiente, ela se distingue do conceito grego, que era muito mais estabelecido a partir de uma base mais racional. Né? Racional, o sujeito é belo porque ele segue uma certa linha de equilíbrio, por exemplo, um rosto para ser belo, segundo os gregos, ele teria que estar numa certa dinâmica de equivalência, até mesmo matemática, para que ele fosse considerado belo. Um corpo belo, uma paisagem bela, são quase parâmetros de ordem matemática para dizer que alguma coisa é bela. E tem um equilíbrio, uma simetria nos volumes, na organização do espaço, que vai ser tomada como referência para dizer que aquela paisagem é bela ou que aquela pessoa seria bela, segundo os preceitos gregos. Já no conceito chinês, da medicina chinesa tradicional, do pensamento chinês tradicional, me parece que esse conceito de belo ele tem a ver com essa harmonização do sujeito, né, tanto ser humano ou não humano, entre o céu e a terra. Como ele se integra nesse céu e terra. E eu acho que aí já muda os parâmetros completamente do que é a visão do belo, né? Uhum, É, quando eles falam da interação, né, desse equilíbrio, dessa harmonização céu e terra, aí é o sutil, vai-se do sutil ao mais concreto de tudo, né? Por exemplo, vai-se da emoção, a harmonização das emoções, por exemplo, até a harmonização do funcionamento orgânico, no concreto do corpo. Quer dizer, tem sempre esses dois âmbitos, né? O sutil e o concreto, né? Que é uhum, tomado que é levado em linha de conta.
pelo que eu li, essa preocupação, essa pesquisa sobre o que é belo, ela sempre existiu na cultura chinesa, né? Por exemplo, na pintura, os clássicos pintores chineses, eles tinham essa preocupação de entender o que é uma paisagem bela, o que é uma imagem bela. E sempre eles levam esse conceito para a harmonização entre o céu e a terra. É, uma outra característica, rapidinho, só como introdução, porque nas pesquisas aí que eu fiz rapidamente sobre o que era o belo nessas duas abordagens, é, nós no Ocidente tivemos essa experiência de conhecimento do que seria o belo para os chineses a partir do século XIX, é muito recente, com o material, com as obras que foram trazidas para o Ocidente pelos, sobretudo, jesuítas e outros funcionários públicos. Né? Por exemplo, tem um diplomata francês do século XIX que é maravilhosa as fotos que ele fez. Ele era diplomata e fotógrafo. E ele fez Augusto François, né? Não sei se daria para a gente mostrar algumas fotos, só por curiosidade. Ele Deixa eu veio, compartilhar aqui. no século XIX, dos anos 1800, ele veio com essas fotos da China tradicional que ele encontrou, né? Para o Ocidente, ele trouxe isso. E aí os ocidentais começaram a se dar conta que existia uma beleza nessas imagens que não era uma beleza tão evidente assim como para nós ocidentais. E essa preocupação, não, mas esse interesse de aprofundar essa questão do que seria belo para essa civilização chinesa começou a emergir a partir desse momento, aqui no Ocidente também, a partir de As imagens assim. imagens. Por exemplo, aqui são as imagens do Auguste François, que era esse diplomata francês que foi lá para a China e que era fotógrafo e Ah, que legal. veio, né, trazendo essas imagens, sabe? E aí as pessoas começaram a se interessar, mas por que essa imagem é bela para eles? O que justifica que um fotógrafo faça uma foto assim e considere essa foto bela, né? E aí entra todo esse interesse por esse conteúdo que é bem mais sutil do que seriam os parâmetros já conhecidos no Ocidente. Aqui. Bem, era só pequeno parênteses para. Deixa eu voltar aqui o texto. Gente, vocês podem compartilhar, E viu? também uma outra característica também dessa ideia do belo no pensamento na China ancestral é que para eles, o belo nutre o espírito, nutre o coração. Então, assim, é diferente. Para ver sem querer aqui. Uhum. Apertei errado. Essa ideia de que a beleza, a harmonia, a beleza decorrente da harmonia nutre o espírito. Quer dizer, traz para a gente também essa ligação com esse aspecto de beleza, que é alguma coisa de ordem, que é uma outra ordem, que não é uma ordem racional, né? Uhum. Alguma coisa que vai além da questão da razão. E tem um trecho mesmo do livro que fala sobre o exemplo da gestante, né? O como ela deve evitar estar com pessoas, estar em momentos em desequilíbrio ou ver pessoas com uma certa deformidade, alguma questão assim, como se isso pudesse impactar na formação do bebê, de alguma maneira. Não Uhum, sei se tem um quê de superstição antiga, mas também tem a Uhum. ver com isso que você estava comentando de impacto no espírito da gestante e a energia que ela vai ter disponível para alimentar esse feto, né? uhum. Mas isso tem tudo a ver com o que a professora Elizabeth nos diz, repete já nos seminários dela. Tudo que advém, que chega a nós pelos órgãos dos sentidos, né, tem um impacto profundo e imediato
na nossa saúde, né? Na nossa saúde no sentido geral do termo, na saúde física e mental, se a gente em termos ocidentais. Né? Para os chineses não tem essa diferenciação mental e orgânico, né? Mas nós temos isso. Então, assim, ela diz isso, tudo que chega através do olhar, né? Do escutar, do que se come, do que se sente, Saboreia. né? E vai nutrir, é isso, vai nutrir o nosso espírito, né? Essa questão do Yang Shen, né? Vai nutri-lo, né? E vai fazer com que se harmonize-se com alguma coisa que nos vem do céu e que nos faz estar fixados na Terra. Né? Eu acho que o que vocês acham que a gente poderia ler um pouco, pelo menos a entrada do texto, porque Uhum. ela é muito rica. Tá entediada ainda? Oi? Como que tá? Ah, deve ser, tá. Acho que a Aline tá falando. Vou colocar você no mudo aqui, Aline, qualquer coisa, né? Ela desativa o som. Você quer Quer que ler, Lívia, um pouquinho que eu você tem leio uma. aqui. Tá. Então vamos lá. Deixa eu só puxar um pouco aqui a minha. Isso. Então, a harmoniosa beleza da saúde, Ui. Na China antiga, a saúde resulta de uma arte de viver. Não há arte mais bela que a de saber nutrir sua vida, desenvolver continuamente e totalmente suas capacidades, manter o gosto e o prazer em cada uma de suas atividades. A primeira coisa a ser considerada é saber como manter sua vida, aquilo que é bom e proveitoso, assim como aquilo que é nocivo e destrutivo. Um texto na metade do século III a.C. afirma: a natureza, o céu, faz nascer o yin, o yang, o frio e o calor, a umidade, a secura, as mudanças das quatro estações e as transformações de todas as coisas. Não há nada que não comporte um interesse e não há nada que não comporte uma perturbação. O sábio observa os arranjos do yin e do yang e discerne os aspectos benéficos de todas as coisas que conduzem para conduzir sua vida. É por isso que a sua energia vital, espiritual, seu espírito vital, Jin Shen, reside tranquilamente em seu corpo. E ele vive por muito tempo. Viver longamente não é conseguir prolongar uma existência naturalmente breve. É simplesmente chegar ao fim de seus dias. O esforço de chegar ao fim de seus dias consiste na arte de evitar as perturbações. O que seria evitar perturbações? Me fala a hora que a gente para aqui. Eu vou terminar de ler isso aqui tudo e a gente Porque é a fala, né? citação, é. É a citação. O esforço de chegar ao fim de seus dias consiste na arte de evitar as perturbações. O que seria evitar perturbações? Se penetra no corpo cinco sabores em excesso, muito doce, muita acidez, muita amargura, muito picante, muito salgado, em suma, os cinco sabores em excesso, isso perturba a própria vida. Se muita alegria, muita raiva, muitas preocupações, muitos medos, muita tristeza, em suma, os cinco sentimentos em excesso apoderam-se dos espíritos de Yin. Isso perturba a própria vida. Se os sete climas, quer dizer, um enorme frio, um enorme calor, o secura, umidade, muita chuva, muito vento, chuva, nevoeiro, vêm perturbar o princípio vital, a essência Jin. Isso perturba a vida. Portanto, para nutrir sua vitalidade, nada melhor do que conhecer os fundamentos. É com efeito esse conhecimento que permite evitar a chegada das doenças. Eu acho que vale aqui um negócio, né? Um exemplo que acho que a gente tem que trazer um pouco para o nosso dia a dia, né? Eu Aham. aqui no Embu das Artes, eu fui realmente brevemente castigada pelo vento, pela chuva, pela falta de eletricidade, né? Aham. E aí eu via nos grupos, né, da rua, o pessoal brigando, revoltado, falando... E eu acho que o segredo daquilo, assim, é você assistir de fora, né? Você não se deixar ser perturbada. Eu acho que esse você conseguir manter esse discernimento, porque vão acontecer coisas que vão tirar você do seu tal, do seu caminho, né? E acho que o segredo de você saber manter a sabedoria, não é você não reclamar e não fazer nada e ficar na passividade, ah, meu Deus, foi do jeito, mas é saber usar a medida certa do até onde você pode fazer suas reclamações, fazer seus pedidos, né? No sentido de você fazer suas solicitações de reposição de energia e tal, e ao mesmo tempo você xingar, brigar e aquele excesso de perturbação,
que pode provocar, eu acho que exatamente isso, porque ele fala uma coisa que me chama a atenção no texto, né? Não é você viver por mais tempo, mas é você viver até o final dos seus dias, evitando as perturbações. Isso me chama Uhum, muito a atenção, né? Que é uhum. essa prática que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, né? Da teoria para a prática, né? O que é super interessante, assim, no exemplo que você deu, né, de um acontecimento Climático, né? de clima, né, como manter-se harmonizado entre o céu e a terra a partir do que se Exato. está chegando do céu e do que Fantástico se isso. tem na terra, né? Uhum. Assim, porque gosto de falar, as mudanças, e sobretudo no momento, Vão na acontecer. crise climática que nós vivemos, etc., também na crise Aham. mundial que Geral. nós estamos vivendo, como que se pode manter um equilíbrio que advém de uma harmonia nesse Interna local, nessa localização entre céu e e terra. terra. É, É, porque é diferente do conceito ocidental, né? Até mesmo como completamente. psicóloga, né? Assim, você vai dizer, Hum, tá, tá lá a inundação, né? Aí, assim, o trabalho vai ser, assim, pressupõe-se que todas as pessoas que estão ali naquela situação de inundação estão uhum. traumatizadas, estão Exato. desesperadas, estão desorientadas. E a gente trabalha com esse pressuposto. Quando você É, vai intervir, né, eu penso as células é, de de urgência atendimento. psicológica, que, né, por exemplo, aqui, quando teve atentado terrorista, aí vai aquele grupo de Sim. psicólogos, né? Você vai trabalhar a partir do pressuposto de que tem uma desordem. Uhum. Né? Me parece que é interessante essa abordagem chinesa, porque ela primeiro responsabiliza o sujeito, Exato. né? Você está recebendo alguma coisa do céu e Sim. você também está recebendo da terra, mas qual é o seu papel e a sua responsabilidade Responsabilidade. nisso que está Exato. acontecendo? Eu acho isso muito legal, essa Que é a decisão, responsabilização. né, de como é que você vai reagir a tudo isso que está acontecendo, né? O Que que não é uma decisão, né? é uma decisão, mas para Interna. isso precisa-se ter um mínimo de equilíbrio possível. É. É verdade que uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, tem taquicardia, Uhum. né, já tem assim problemas cardíacos graves, por exemplo, numa situação igual você descreveu aí de vento, inundação, etc., ela já tem um terreno instável, né? Ela pode Aham. ter uma crise, ela pode ficar mais Sim, fragilizada. Então, com mais do certeza. que as outras pessoas, ela tem uma responsabilidade muito maior com ela mesma, até Uhum. mesmo pelas suas fragilidades, né? De Fantástico. saber se equilibrar. Aham. Né? É Eu bem isso. acho isso muito, assim, Muito sábio, né? extremamente útil, Muito. né? Assim, o barco está lá no mar, muito agitado e tal, mas como que eu vou reagir a Muito. isso? Eu É, vou me deixar contaminar pela agitação do outro? Né? Igual você está falando, é, as pessoas todas no mundo reclamando. Será que eu vou me contaminar por isso ou eu vou buscar em mim alguma coisa que diz do meu equilíbrio, que é exato. diferente do seu, né? Assim, De cada um cada tem o seu. um. Mas levando em conta as minhas fragilidades É. e os meus limites. Que, É, e que o segredo está aí nesse texto, né? No como discernir, né, Emília? Como ele fala, como é que eu ela discerno o que diz, convém? a saúde resulta de uma arte de viver. É, de uma Tem uma arte de viver. arte no viver. E Tem. é por isso que a palavra estética, né, ela Hum. aparece. Tem uma arte, é belo saber viver, Uhum, com né? certeza. Que Assim, ele fala no texto também, né? Que não adianta você ter o melhor sabor, a melhor comida se o seu coração não tá alegre, né? Então não adianta uhum, você ter um monte de coisa, ou às vezes você tá com um monte de coisa ruim acontecendo na frente e você, a tua arte de viver aqui dentro tá tudo bem, né? Então eu acho que é bem isso que é a dificuldade da gente criar esse ponto do discernimento aí, de como ou você de vai se responder. enganar, né? Ou de se enganar, Ou de né? se enganar, É é, que se é você também tá outro, assim, exato. para mim assim, tudo a ver com a questão neurótica, Sim, né? de não ver, né? De obliviar, né? Nós neuróticos, né? Assim, negar ou não se dar conta,
né, Uhum. todos esses fatores, todos esses parâmetros que entram em linha de conta Sim. na questão da minha harmonização. A partir do momento de que eu me dou conta de que eu estou desarmonizada, não é porque meu marido é chato, não é Exato. porque meu filho não Não dormiu à fez isso. noite, ou porque eu estou desempregada, ou porque eu engordei Exato. 10 quilos. Entende? Não é Assim, fora lá, não é qual é lá a fora. minha responsabilidade, qual é o meu É, papel entre céu e terra isso. nessa harmonização? É Que o isso que é meu lindo. adoecimento, né, o meu adoecimento tem a ver com esse distanciamento dessa beleza que a harmonia Uhum. proporciona, né? A gente De poderia criar. talvez dizer, isso é uma pergunta talvez até para fazer para a professora Elizabeth, será que a doença é o contrário do belo? É assim, É uma será boa pergunta. que não é que Ah, já que a saúde resulta de uma arte de viver e a gente leva a arte para a questão estética, né? A aham, arte. Será que a doença ela diz do contrário? É uma questão, não sei, né? Assim, aham. Ou é a maneira como a gente olha, né? O que está entre o céu e a terra, né? Que é essa arte de viver. De que uhum, maneira você está ressignificando, de que maneira você está olhando para isso, né? Para a doença. Eu vi uma pessoa falando de uma morte, ela falou, nossa, ela deu boas-vindas para a morte de uma forma assim, corajosa, audaciosa, uhum, sabe? E uhum, com total integridade de responsabilidade. Então você fala, uhum. uau. Para mim é uma desgraça, mas para ela ali era uma aventura. Ela estava dando boas-vindas à morte de uma forma tão linda que a gente percebia que ela não estava oblivenando, mas era real, era uma aceitação Sim, sincera, sabe? sim. Eu acho que Hum, o belo é um caminho da cura. Eu é penso, por exemplo, isso, nas mulheres com câncer de seio, que fazem com mastectomia. certeza. Eu pensei aqui numa fotógrafa, não sei se ela é inglesa ou bem, uma exposição de fotografia, ela fotografou essas mulheres assim, né, Aham, com a cicatriz. entendi. Né? Assim, e são fotos maravilhosas. Quer dizer, Uhum, como se a beleza dessa arte aí ela mostrasse a direção de uma certa cura para essas mulheres, né? uhum, Entende? Assim, eu vejo isso também no hospital psiquiátrico, né? Assim, quando as pessoas estão com muito certeza. ruins, elas começam a se descuidar da sua beleza. É um sinal até para os psiquiatras, né? Quando a pessoa para de tomar Uhum, banho, para de trocar de roupa, para de escovar dente, você está vendo, está entrando em crise, né? Como é. se tivesse uma desarmonia que a distanciasse de uma certa beleza do funcionamento dela, do corpo dessa pessoa, que mostrasse o desequilíbrio, um adoecimento. E como eu penso em experiências em hospitais psiquiátricos onde a gente leva cabeleireira, maquiadora, Uhum, sabe, uhum. assim, para tentar, através dessa beleza externa, talvez tentar fazer com Acessar que essa essa beleza pessoa interna, né? possa se entrar numa dinâmica de melhora do quadro dela, né? Acessar a Através da beleza interna, beleza. né? Acessar a Através da beleza beleza. interna, né? Exato. Como um caminho mesmo de cura, Uhum. entende? Onde os parâmetros de beleza, mais uma vez, não são aqueles parâmetros clássicos né, que a gente, aos quais nós estamos habituadas. A beleza Submetidas, né? decorre do equilíbrio daquela harmonização daquele sujeito como ele é, né? Muito lindo, né? Acho muito interessante isso, porque isso nos libera muito, sobretudo nós mulheres, nos liberam de uma certa escravidão com alguns modelos, né? Modelos de estética, modelos de beleza que se confundem com ser Ser saudável, saudável. Uhum. né? Isso nos libera, né? Com certeza. Uhum. Alguém quer ler? Quer que eu continue lendo? Como é que tá aí? Ninguém se manifesta, eu Pode continuo. continuar, Lívia. Então vamos lá. Como discernir, como saber o que convém? Um dos grandes modelos é considerar o que acontece na natureza. Assim, quando o céu chega, cada um a seu tempo e na justa medida,
O calor e o frio, a chuva e o vento, por exemplo, a safra cresce magnífica e abundantemente. A colheita permite a todos viverem até a próxima primavera. Mas se a chuva não chega no momento certo, se o frio ou o calor são demasiados ou duram muito tempo, a colheita é fraca e as pessoas morrem. Assim, os grandes princípios que organizam os movimentos da vida são os mesmos em toda forma de vida, mineral, vegetal, animal, humana. Se, portanto, a medida e o respeito ao momento certo dão vida às plantas, eles são igualmente essenciais para a manutenção da vida humana. Concluímos disso que o discernimento deve se exercer a fim de preservar esta medida e este respeito ao tempo, de seguir os ritmos naturais em todos os domínios que tocam a vida. O texto citado distingue três momentos que se encontram na medicina como três grandes causas das enfermidades. Primeiro, aquele que penetra o corpo pela boca e nutre as substâncias vindas da terra, ou seja, a alimentação. Em seguida, aquele que penetra o corpo pela pele e a respiração, todas as qualidades do ambiente. E, por fim, aquele que surge no íntimo do ser humano, seus desejos e paixões, emoções e sentimentos. Comer. Ela apresenta os Ah, três grandes princípios, né? isso. Que vão organizar os movimentos de vida. De fato, a beleza, ela nos conduz à essência do pensamento chinês, né? No caso aí, a Uhum. noção do Qi, né? Porque ela está falando aqui o tempo Nossa, inteiro. todo ti. É, É é, verdade. o Qi, né? Que anima toda forma de vida. Aham. E que é preciso constantemente nutri-lo, né? Isso que é o Yang Shen, né? Que está sempre a Enchei. nutrir, né, a sua vida. No sentido físico, tanto no sentido físico como no sentido figurado. Mas aqui Uhum. ela apresenta, né, os grandes princípios que organizam os movimentos da vida, ou seja, a questão da alimentação, né, da qualidade do ambiente e tudo que vem de dentro, sobretudo as emoções. Esse tripé aí está sempre Reinando em nossa presente, né? vida. E sobretudo no que se relaciona ao adoecimento e o tratamento, a cura, né? Uhum. Fantástico, né? Vamos O seguir que também, mais? isso também não é, nos é tipo um farol, né, para gente, assim, no nosso trabalho, né? Assim, esse tripé, por exemplo. Eu não sou, bem, no caso do trabalho com psicologia, né? Assim, esses três parâmetros estão sempre norteando as minhas entrevistas, as minhas anamneses. Entende? Assim, eu tento Aham. resgatar isso, apesar de não ser uma anamnese de medicina tradicional chinesa, mas sim uma anamnese de psicologia ocidental, mas eu tento sempre saber onde que a Abarcar, pessoa né? se encontra, sabe? A partir desse tripé. Uhum. Que não deixa de ser uma forma de diagnóstico, né? Pra gente também na medicina chinesa, que é o E, todo, né? e mesmo de enriquecimento do diagnóstico ocidental. Uhum. De ver o Né? A todo. gente sai dessa coisa muito reducionista, neurose, psicose, né? Perversão, e entra e se permite uma fineza na percepção do sujeito que é bem mais profunda do Uhum. que esses diagnósticos muito reducionistas. É. Que se baseiam só na fenomenologia do que a gente está vendo ali na parte externa da pessoa, Uhum. né? Isso Eles mesmo. permitem ao profissional uma profundidade na relação com o paciente. Eu particularmente acho. Com É, certeza. uhum, Que é o que ele fala aqui no próximo parágrafo, né? Ó, comer de maneira uhum. equilibrada não é uma novidade, mesmo que seja sempre relevante. Entretanto, de acordo com o pensamento chinês sobre a arte de nutrir a vida, regular a alimentação não é simplesmente uma questão de dosagem. Inicialmente, aquilo que comemos varia de acordo com as estações do ano, bem como de acordo com o lugar em que se vive, seu clima, suas grandes características, a variação atinge o próprio produto, mas também sua parte no conjunto. Comer mais alimentos, levando em conta o seu sabor de acordo com a época do ano,
Ajuda a manter no organismo aquilo que lhe corresponde, por analogia, às influências exteriores, mais agressivas no momento. No momento. A variação concerne também ao tempo próprio da vida de cada um. A alimentação de um adolescente não é a mesma de um ancião. Aqui, mais uma vez, busca-se preservar ou restabelecer o equilíbrio do conjunto. Por exemplo, a mulher antes e durante a menopausa evita uma alimentação que produza muito calor, salvo casos particulares, e durante suas regras ela comerá alimentos que nutram o sangue. Isso aqui Uhum, me remete um pouco, por exemplo, né, na época do inverno, né? A gente tem muito poncã no inverno aqui, né? E a gente sabe que a casca do poncã, por exemplo, é um excelente remédio para curar a gripe e resfriado e mantém você aquecido. Gengibre, né, na época do inverno, é algo que mantém o seu corpo aquecido. E mais quente, ele não fica vulnerável ao frio. Então, é bem essa forma de você utilizar essa harmonia de acordo com a idade. Ou a gente às vezes tem paciente também, né, Marcela e Emília, por exemplo, uhum, que chega já falando, nossa, mas antes eu comia que nem um boi, e agora eu não consigo mais comer, né? Que uhum, bom, né? Afinal de contas, você está respeitando a sua idade, a sua uhum, maneira de viver hoje, que é diferente quando a gente é mais jovem. Ou bebia com um monte antes, agora não consigo nem colocar um gole de cerveja. Então, é aquela coisa da gente já se adaptar conforme a nossa idade. Você não precisa mais comer tanto como você comia antes, né? uhum. Depende da atividade. Quer dizer, estar-se em conexão com o céu e a terra, quer dizer, onde eu Exato. estou, né? O céu e a terra é tempo e espaço, né? Que Onde eu momento eu estou, tô? que momento eu estou do ano, onde eu estou geograficamente falando, e que Hum, momento da minha existência eu estou. Né? É Que isso são os mesmo. três níveis, né? E aí a alimentação que vai junto. Mas eu fico pensando assim, como que a questão da alimentação ela vai muito além. Assim, o Muito. texto O texto ele fala, né? fala, nem precisa da gente, né? Ela vai muito além da questão de dosagem, né? É, Tem uma questão de equilíbrio que é um equilíbrio próprio a cada um. Por exemplo, uhum, eu penso muito nas crianças, né? Assim, trabalhando com crianças agitadas, onde o sintoma principal apresentado deles aí de sofrimento é a hiperatividade, né? Assim, aí quando você interroga, né, a criança e os pais, assim, mas de manhã ele vai para a escola, ele come o quê? Ele come alguma coisa? uhum. Açúcar, açúcar o tempo inteiro. Nossa Senhora. Assim, e o menino é super agitado, sabe? Assim, é extremamente complicado para ele, com problemas de concentração, problemas de agressividade, não consegue ficar quieto, né? Não consegue ter um momento de baixa da tensão psicomotora. E aí você interroga a alimentação e você se dá conta que a criança está com a alimentação completamente desequilibrada, né? Uhum, E o que justifica muito o que ela diz, não é o único fator, mas é um fator uhum, fundamental daquele tripé, né? Porque alimentação desequilibrada, menino agressivo, dormindo mal, assim, os três fatores, né? Esse meio ambiente que não estimula ele a estar com uma alimentação melhor. Né? Ele encontra uhum. lá abre o armário, tem aquele monte de coisa açucarada. Né? E a repercussão disso no comportamento dele. Assim, acho tão interessante essa abordagem da medicina chinesa, porque isso nos ajuda, né, como diz, a levar, a direcionar uma escuta como psicóloga, né, por um lado que é completamente que a gente não aprendeu na faculdade, né? Assim, assim, a gente não aprendeu, por exemplo, a questionar um paciente sobre a alimentação dele. Com Né? Assim, certeza. nem sei se tem psicólogos que se permitem isso. Psicanalistas nem se falam. Psicanalista não vai, né, perguntar essas coisas, né? Mas para a gente, Exato. Muito legal, né? Eu penso ali também como um acupunturista, assim, eu estou ouvindo o texto de novo, né, por você, e eu fico pensando também nas gestantes que a gente atende,
E aí, como para a gente ter saúde, realmente são várias instâncias que a gente tem que ir trabalhando, e acho que daí que vem essa arte de saber nutrir a vida, né? Porque eu fiquei pensando em rim e bexiga, que a gente sabe que eles cuidam um pouco do desejo, né, do prazer, e às vezes a grávida vem com o desejo específico de comer Uhum. tal coisa, ou né, de fazer tal atividade. E o quanto que é bom, é saudável também a gente ter prazer. Por mais que no texto também fale que o belo nem sempre é prazeroso, concordo. Sim. Mas, mas nesse sentido de é importante a gente ter o prazer, porque também se a gente reprime, recusa, ele pode vir com tudo depois, e é o que a gente vê atendendo pessoas que queiram emagrecer, que estejam em dieta, Uhum. né, e tudo mais. Até nessa parte do autodomínio, né, para trabalhar esse autotrabalho, né, da pessoa ter esse autocontrole. Uhum. E na importância de satisfazer o desejo, mas também não só isso, não fica, é sempre assim, né? Não fica só aqui, aí tem que trabalhar outra instância dentro de nós para a gente ter essa harmonia, e aí é isso que eu vou vendo, conforme a gente vai trabalhando cada instância, parece que vai abrindo espaço para, pelo menos o meu caminho de trabalhar a minha alimentação foi assim. Hoje em dia eu já consigo ter espaço para, já trabalhei as minhas travas de paladar, que eu tinha muita sensibilidade, não gostava de alguma consistência e tudo mais. E hoje em dia eu já consigo pensar nisso da estação do ano, que frutas que estão disponíveis, que alimentos que estão disponíveis e que eu mas para chegar nessa harmonia com o externo, eu precisei garantir antes uma harmonia interna com a minha história de vida, com o que me foi Perfeito. apresentado pelos meus pais, né, para daí conseguir Uhum. evoluir, né, nessas camadas. É, com o que você recebeu do céu, né? No caso aí Isso. dos pais, a bagagem. É. Mas eu Uhum. Com penso, certeza. é muito legal isso, seu testemunho, Marcela. E eu penso, eu coloco em paralelo com o trabalho clínico com o alcoolismo, que é uma clínica que eu conheço bem, a clínica das toxicomanias e do alcoolismo, Uhum. sobretudo, porque no alcoolismo a pessoa se intoxica, né? Assim, e ela entra num ciclo vicioso. Quer dizer, intoxicada, emocional intoxicado, uma pessoa tóxica, né? Se transforma numa pessoa tóxica, e que para você conseguir sair desse círculo, como eu já há tantos anos acompanhando esse tipo de paciente, para a pessoa que consegue sair um pouco do círculo do alcoolismo é porque ela diminui o consumo de álcool e que ela começa a ter um corpo menos intoxicado, com um mental, um afetivo, um emocional que vai se estabilizando, e aí o consumo da bebida vai diminuindo. Né? Assim, Não. e aí, assim, se precisasse de provar alguma coisa no sentido dos três parâmetros aqui, né, que são dados no texto, o exemplo clínico, esse exemplo já poderia ser uma prova. Assim, ele consome-se a substância, massacra-se o orgânico, né, o fígado e tudo lá, toda a função hepática toda massacrada e as outras funções por consequência, comportamento completamente desequilibrado da pessoa, e isso vai se nutrindo a si própria, essa roda, até o dia que a pessoa consegue ter discernimento, né? Igual ela fala aqui do É, discernimento, para dizer, não, eu diminuo esse veneno, eu diminuo essa coisa que está me envenenando, e aí ela com todo o ritmo vai, né, consegue. vai mudando, sabe? Eu acho extremamente interessante, né, para ilustrar aqui esses três, como você também trouxe o seu exemplo. Muito legal. Podemos Hum, continuar aqui? sim. Então vamos lá. Dessa forma, não se trata somente de alimentos, mas sim da sua mistura e de seu modo de preparação. É o resultado que porta qualidades nutritivas específicas que nutrem o conjunto da vida, insistindo sobre um ou outro aspecto da vitalidade conforme todos os parâmetros de variação. Vemos que a Uhum. alimentação não pode se separar das estações, dos momentos do tempo, da qualidade do ambiente. Ela tampouco pode se separar das emoções. Toda emoção forte vai perturbar a digestão.
perturbar e diminuir a qualidade disto que é assimilado pelo organismo. Toda emoção instalada do ser perturba igualmente sua fisiologia com efeitos inevitáveis, seja diretamente sobre a digestão e a assimilação, seja sobre o funcionamento dos órgãos que não aproveitam corretamente a manutenção que lhes é oferecida. Uhum. Um outro aspecto é o desejo de comer. Ele pode ser minado por condições fisiológicas ou psicológicas, ou pelas duas ao mesmo tempo. Cabe à medicina intervir para tratar o que diz respeito a uma enfermidade. Aqueles que não estão doentes têm mais ou menos prazer de comer. Porque seria melhor ter prazer ao comer aquilo que comemos. Independente daquilo que comemos, a condição de que seja algo que não contrarie o movimento da vida em si, porque o prazer tomado assim é o sinal de um equilíbrio interior. Uhum. É o coração que sente prazer, não a boca. A boca é apenas um instrumento intermediário. Isso é válido para todos os demais órgãos dos sentidos, dos quais recebemos e degustamos isso que nutre nosso corpo e nosso espírito. Uhum. Isso aqui é bem verdade, né? Porque às vezes a gente está lá nervoso ou ansioso, você não consegue comer. Ou acontece alguma coisa, né, forte, uma emoção forte, você não consegue comer. Ainda a pessoa fala assim: não, come alguma coisa, não pode ficar de estômago vazio. A ordem natural, no meio daquela emoção, não dá para comer, né? Você não Uhum. consegue engolir nada, né? Então Uhum. é como se naturalmente a gente esperasse que aquilo passasse e a fome vai voltar. Então, Uhum. é algo que a gente vai vendo, e a não ser que seja patológico, né? A gente sabe que a pessoa perde a fome completamente e fica aí, sei lá, semanas, meses sem comer, Uhum. né? É, Que é uma entre o emoção céu que e a perturba. terra, né? Como que ela está procedendo, né? Exato, é Entre bem isso. sempre, né? Naquele momento, naquele local e no momento de vida daquela pessoa, como ela está procedendo. E aí a É, alimentação entra nisso e o emocional como consequência. com certeza. E ele fala aqui que é uma coisa que me chama atenção, né? Que é o coração que sente prazer. Quantas vezes a gente pode comer o mesmo prato, no mesmo lugar, mas em diferentes É, sensações? Você fala, esse prato tá maravilhoso. Você volta lá no mesmo restaurante daqui uns 5 dias, sei lá. Sua emoção é outra, o prato não é a mesma coisa, né? é, Como realmente o que dá prazer é o ser, né? É o coração em si, não é o sabor da comida, o tempero. É o seu estado de ser, né? não, Isso isso que é é maravilhoso. interessante, É o né? coração e não a boca. É, É fantástico. Eu lembrei daquele nossa, filme bonitinho demais, qual? que é Ratatouille, sabe? Ah, Ratatouille. Que Aham. é do ratinho, né? Cons- É o que seria Madeleine de Proust, né? Que Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, quando ele come uma Madeleine, né? Como um bolinho, e é igual o ah, ratinho, né? Quando ele come aquele crítico lá de gastronomia no filme, não sei se você ah. lembra. Ai, Aí não lembro. ele tá buscando um sabor. Ele é todo feio, mal-humorado, todo assim, com um Com o rosto coração. acinzentado, bem magrinho, sabe? O Ah, crítico de gastronomia. E aí até que ele encontra num restaurante lá do Ratinho, ele encontra sabor. um sabor da sua Olha. infância, um sabor que tem a ver Ah, com a relação dele com a mãe dele, lá, lá, lá. E aí, quando ele come aquilo, ele volta para todo esse emocional, né, que é ligado à infância que dele. barato. Eu acho que é um pouco isso, não é o alimento em si, Não, o emocional daquele, né, entre o céu e a terra, o meio ambiente e aquele alimento que desencadeou esse emocional, né? é, É é isso, bem. é bem isso mesmo, né? Não é o Uhum. sabor em si, não é o tempero, é o teu estado de espírito, é o teu coração, né? Mas é também o sabor e é também o tempero, né? É que Porque dispara isso também, né? Que é é, engraçado, isso é verdade, porque é um é, caminho que eu falo, quem vem primeiro, né? A galinha ou o ovo a galinha, mas isso também dispara suas emoções também, né? Fala, nossa, esse sabor, esse cheiro, é igualzinho é, que era da minha avó, né? Aquela coisa que a gente tinha, né? é. Muito É legal. sempre isso, o sutil e o mais denso, né? Tá sempre junto, né? O sutil de uma lembrança, o sutil de uma emoção e a densidade de um tempero, de uma Uhum. substância, de uma É, textura. Que compõem né, o alimento e que desencadeiam o prazer ou não com aquele alimento.
Aham, fantástico, né? É. Lívia, um minutinho, tem alguns comentários aqui no chat. Oh, por Ah, favor, vai lá, tá. Tem Marcelo. Tá, uma por favor, Marcelo. pessoa, eu não sei o nome, que é ZSS Acupuntura. Falou assim: Ah, peguei o bonde andando, mas é um tema de constante estudo e atenção, pois é parte na anamnese, na anamnese permanente. Os sentidos são instrumentos dos Tis e dos Shen. Muito legal. Uhum. com A certeza. harmonia, o balanço devido entre pensamento, desejo, realizações, tudo é alimento e respiração. Não à toa, não, não à toa ser o cérebro extensão do coração, por consequência, onde se processam as sensações. Sim, Bem verdade, é isso completamente. mesmo. Uhum. É porque o coração, nesse conceito, né, do coração como alguma coisa muito mais ampla do que É, além do órgão, né? Que a gente isso, estuda, né, com a professora Java, alguns seminários. Com É certeza. interessante o que a Luísa falou, ou então Hum, come-se desesperadamente. É porque aí a sim, gente entra na questão dos e, excessos, né? Que a professora tanto insiste sobre excessos, as paixões, tudo que nos desregula, que uhum, nos faz sair de uma certa harmonia, né? A gente sabe bem disso, como, por exemplo, estados de tristeza ou de decepção fazem com que a gente vai atacar a caixa de chocolate, né? sim. No texto Ou, também fala de trauma, de algum exato, problema no ego, né, alguma questão egóica. sim. Eu lembrei também de um caso que eu atendi de uma senhora que, quando se viu grávida, mãe, ela lembrou de fragilidades da infância dela e ela falou: eu preciso ser forte para garantir o bem-estar dessa menina que está crescendo aqui. E o eu preciso ser forte que ficou registrado ali para ela fez com que ela despertasse comer exageradamente, para Uhum, ela se sentir forte. forte. E uhum, Quem não come aí, fica fraco, né? é, e aí ela veio, hoje a filha já é adulta, tal, mas hoje ela veio procurando emagrecer porque ela falou: "Nossa, acho que desde a minha gestação eu não consigo sair desse movimento de comer exageradamente e eu já uhum, identifiquei de onde que veio, né?" uhum, uhum. Ah, ela já está no caminho O da ser cura, né? natural dela. Está numa direção de cura, né? Com Desse certeza. posicionamento dela aí, esse discernimento que ela está conseguindo É, ter, né? Sim, Me faz pensar também essa questão do excesso, né? Que ela está falando aqui sobre comer demais e tal, me fez pensar num filme que é recente, que eu vi agora, poucos, acho que né, em 3 ou 4 meses atrás, que se chama Baleia. Não sei se vocês viram esse filme. eu vi ele O na net, mas não rapaz, assisti. o ator ganhou até um prêmio lá no Oscar, não sei qual foi o prêmio que ele ganhou, mas vale a pena ver. Se vocês tivessem visto, a gente ia comentar um pouquinho, mas assim, vale muito a pena, Vou assistir. porque essa questão da comida e do excesso e do sofrimento psíquico é muito bem mostrado nesse personagem, sabe? Chama Baleia, vale a pena. Mas bem, acho que tem Legal. mais comentários aqui, né? Podem compartilhar também quem quiser falar, viu, gente? A Ah, gente às vezes pega, né? É o Elias, o É. ZSS, o Elias querido. Ah, então tá. Muito bom. a Verdade, Aline Aline, assistiu o esse filme. filme é É, incrível, ele é muito legal. Mas ele chamou Baleia também em português? Você sabe se o Baleia. título dele? Uhum. Uhum. Ah, Sobre essa legal. questão do sofrimento com o excesso, sabe? O Hum, excesso de comida, o sofrimento desse sintoma. E legal. como ele nos distancia, né, dessa harmonização, né? E como não é belo a desarmonização, né? Como a pessoa ela entra em alguma coisa que distancia ela de alguma possibilidade de beleza para ela É, mesma, né? Tanto é que no filme, toda vez que ele é professor, não vou contar, não dar spoiler, tá? Ele é tá. professor, mas ele dá cursos por Zoom, né? Assim, Aham. e aí ele nunca aparece. A tela do professor é sempre Hum, preta. olha, Ele sempre arruma uma desculpa. Ah, é porque meu computador não está funcionando, a câmera não está boa. Ele sempre. se Então, assim, tem esconde, né? vários alunos e
o professor é uma Pretinho. partinha pretinha, entende? E aí depois que a gente vai entender por que que ele não se mostra. É. Né? Que Mas ele bem, foge da ordem natural, né? Talvez seja isso é dele porque mesmo, tá nessa assumir, questão né? do excesso, É. sabe? Esse Uhum. excesso, como as paixões, como diz a professora, como os desejos, que nos distanciam de uma possibilidade de harmonização. É, exato. E nos levam para né, assim, nesse distanciamento, abre o caminho do adoecimento, né, Sem físico e dúvida. mental, né? Uhum. Quando a gente não faz a diferença física e mental, que a gente está falando de adoecimento no sentido chinês do termo, né? Não tem diferença físico e mental. Uhum. Perfeito. Uhum. Vamos mais um pouquinho aqui? Vamos. Então, é natural para as orelhas o desejo de escutar os sons, mas se o coração, Shin, não está contente, Lã, podemos nos encontrar na presença das 5 notas que não escutaremos nada. É natural para os olhos o desejo de ver as cores, mas se o coração não está contente, podemos nos encontrar na presença das 5 cores que não veremos nada. É natural para o nariz o desejo de cheirar os perfumes agradáveis, mas se o coração não está contente, podemos estar na presença de suaves odores que não sentiremos nada. A boca, por natureza, busca os sabores prazerosos, mas se o coração não estiver lá, podemos nos encontrar em presença dos 5 sabores que não degustaremos nada. Desejar é encargo das orelhas, dos olhos, do nariz, da boca. Ser alegre ou não é encargo do espírito do coração. Porém, o coração não saberia ser feliz se não há, se não há primeiramente harmonia e equanimidade. Hupin. E o coração deve estar contente para que os sentidos experimentem seus desejos. A condição de felicidade, da felicidade se encontra assim, na harmonia do coração. Hanshin, cuja harmonia reside na prática da consonância. A Uhum. música conhece a consonância e o coração do homem deve ser consonante. É É, extremamente, muito, muito muito legal. lindo. Assim, desejar é encargo dos órgãos dos Dos sentidos, órgãos né? Das sentidos. orelhas, olhos, o nariz, da boca. Ser alegre ou É não é encargo do encargo do coração. espírito. É, exato. Porém, o coração não saberia ser feliz se não há, primeiramente, então, o que antecede é a harmonia e a equanimidade. Exato. É muito interessante, né? De pensar desse jeito. Cadê? Perdi aqui, ó. Eu gosto dessa última pergunta que ele coloca aqui, né? Esse texto enfatiza inúmeras questões. O que Uhum, entendemos por coração, mental, espírito qual é o papel do sabor na vida? O que chamamos de alegria? O que é harmonia que realiza a verdadeira beleza e permite a alegria perfeita? uhum. Esse é Ela vai, um. ela vai desenvolver, né? Essas Uhum, questões. Uhum. exatamente. Mas eu gostaria só de assim, falar um pouco Aham, sobre a questão do desejo, né? Porque na nossa visão ocidental, o desejo é alguma coisa que está assim escondida na gente, profundamente, que a gente teria dificuldade de ter acesso a isso. Qual é o seu desejo, sobretudo na psicanálise, né? É o que você deseja? Você tem o que você deseja? Quais são os objetos de desejo daquela pessoa. Então, assim, no ponto de vista ocidental, né, das nossas abordagens ocidentais, o desejo seria alguma coisa que demanda, que emana do exterior, assim, você deseja alguma coisa, você deseja alguém, você deseja estar de uma forma ou de outra, como se a partir do que você recebe, né, você faz, emana de você esse desejo. E ela vem dizer que o desejo está ligado aos órgãos do sentido, quer dizer, ela confirma isso, né, do que você recebe pelos órgãos do sentido. do E que assim, é muito legal isso, porque assim, isso pode ser muito pertinente no nosso trabalho, por exemplo, com as crianças, com a questão das telas, dos jogos, dessa tendência a, os jogos, ao mundo virtual.
né? As redes Uhum. sociais, essa inundação dos órgãos dos sentidos desse tipo de estímulo, né? Eu penso nisso, por exemplo, né? Como que isso afeta a questão do desejo? Isso vai até mesmo é, intoxicar ou desvirtuar alguma coisa que poderia estar mais harmonizado, né? Porque aquela criança, aquele jovem, está recebendo tanta estimulação ali no nível dos órgãos do sentido, alguma coisa externa que nem necessariamente não é positiva, não é equilibrada, e que isso pode estar na origem de muitos tipos de sintomas, de adoecimento, né, dessas pessoas. É assim, até mesmo um questionamento sobre qual é o meu sofrimento, por que eu desejo que eu não tenho, mas esse desejo está emanando de onde, né? Para justificar o meu sofrimento, Uhum. sabe? Muito. Interessante. Curioso, segue mais ou menos, né, esse raciocínio, mas eu tenho conversado também com duas pacientes sobre a comunicação não violenta, a educação dos filhos, e elas estavam reclamando mesmo dessa questão dos filhos, de serem muito individualistas, então o desejo de uma filha era não compartilhar o banheiro com o irmão. E aí a mãe fala: Puxa, mas eu tinha tantos irmãos, eu nunca tive nenhum quarto só para mim, né? E aí a gente estava brincando também na conversa com isso, assim, o quanto que também diz do contexto que essas crianças estão vindo, é tudo muito mais individualizado, né? Tem muito cuidado também, por exemplo, com, sei lá, cadeirinha no carro. Antes as pessoas iam numa Kombi, soltas ali. E agora cada um tem que ter a sua cadeirinha com cinto de segurança, o seu iPad, né, os seus Uhum, desenhos. uhum, Então, como que desse contexto a criança já aprende a ter esse olhar mais individualizado e os pais de um contexto diferente que aprenderam de uma forma mais coletiva se comunicam aí, né, para até ter esse entendimento de cada um, né? uhum. O Elias Vai ser colocou no bom. motor do Fusca. Ah, bicho, como eu ia, todo Fusca. O Eu, Brasil, cachorro, eu papagaio. aprendi a dirigir numa Brasília. E tem também um carro que chamava Rural, não tinha uma Rural? Senhor, Nossa, esse eu não conheço. Tinha Rural, tinha um carro Toyota. chamado Rural. Aqui é a ausência Que interna, meu desejo legal. de preencher isso, né? Muito Na bom. bulimia, a ausência, a carência se enche de si mesmos, né? Vão preencher isso, pois não há mais espaço. O gelo que queima é o centro do inferno, excesso de frio e aninho, o mesmo pode ocorrer com os demais sentidos e sentimentos. Uhum. É, tem isso. É. É bem visto aí a questão da bulimia. Uhum. Muito legal. Muito bom. Podemos continuar um pouquinho mais Exato, tem uma aqui? relação entre carência e excesso, sem dúvida. Quando falta alimento, quando se tem fome, claro. Mas aí, mais Uhum, uma vez, né, Luísa? É isso que eu estou falando. Entre o céu e a terra, como que aquela pessoa ela procede? Né? Assim, num momento de escassez de alimentação ou de dificuldade, né, de ter acesso a alimentos, como que essa pessoa, ela, nem todas as pessoas vão reagir da mesma forma, né? Mas como que a pessoa pode ter um certo discernimento e manter uma certa harmonização, mesmo em situações tão complicadas assim, né? uhum. Uhum. Por isso que a gente tem que levar em consideração aquilo que eram os três fatores, né? Que é o meio Sempre. externo também, não só o que vem de alimento, mas também o que a pessoa tem dentro e fora dela, que é a questão da respiração e o ambiente como um todo, né? E além do Aham. estado emocional interno. Tudo isso a gente tem que levar em consideração em diagnóstico, em medicina chinesa, né? Isso que é o belo. Muito legal. Então, vamos lá. Coração e espírito. Em chinês, o único caractere Xin representa todos os aspectos da pessoa. O coração é uma realidade que embasa os domínios das emoções, do afeto, da psicologia, do intelecto, do mental, do conhecimento, da consciência, assim como da realização interior e espiritual.
Ele é, ao mesmo tempo, o discernimento e isso que constrói ou não o discernimento, a verdadeira inteligência. Ele envia o sangue para todo o organismo e se faz presente em todos os lugares do ser que ele informa, com o que ele é e com o que ele contém. Ele está presente nos dedos quando apalpam, nos olhos e em todos os órgãos do sentido. Ele percorre as vísceras e aflora a pele. O sangue que nutre o coração é o sangue elaborado pelo conjunto dos órgãos que lhe fornecem o melhor deles mesmos. Esse sangue torna a cor e a tonalidade do coração. Ele se encarrega disso que está no coração, afetos, mental, e vai difundi-lo por todo o organismo, até os menores recônditos, bem como aos órgãos, para os quais ele é nutrição e inspiração. E ele é os dois, né? Isso que é interessante. Aqui tem uma definição do que é o coração para os chineses, Fantástico, né? Inteira, completa. que é assim muito completo, né, assim, que as pessoas perguntam, né, para gente. Às vezes Uhum. a gente tem dificuldade de explicar, mas aqui está uma É descrição tudo. completa do que é o coração segundo a visão chinesa. Muito, muito bom. Tá aí o nosso nome do grupo, né? Arte do Coração, né? O que justifica que a gente tenha mudado o nome do nosso grupo, né? Para Gostaria não de. diferenciar razão e desrazão do funcionamento orgânico, né? Uhum. Assim, e englobar isso tudo na arte do coração. Exato. Né? Não tem diferenciação entre aspectos mentais e aspectos físicos, orgânicos, Não. na visão chinesa clássica. Isso Sim. é um parâmetro da visão ocidental, né? Ah, isso aí Uhum. é psicológico, né? Ou isso aí é emocional. Eu aqui só trato do joelho da senhora, assim, aqui o negócio é joelho, mas a senhora com assim, né, falar que a senhora está com dificuldade na sua vida, É. isso aí é com a psicóloga, com o psiquiatra, com a terapeuta. Eu aqui só vou tratar do seu joelho, não é É assim bem isso. a visão, né? Para a visão chinesa não existe isso. O Uhum. joelho é o joelho da senhora tal que tem Que 60 tem um anos, coração tal, que tem uma vida que inteira. separou do marido, que mora num lugar muito seco, que está menopausada, que come muita açúcar, né? É todo um complexo de coisas. Com certeza. Diferente dessa visão ocidental que isola isso tudo, né? Então é É. por isso que nosso grupo também chama Arte do Coração, porque a gente está tentando se Puxar o aproximar link, dessa né, coisa Emília? mais. Essa definição mais ampla, né? Acho que E aqui a definição está muito definição é certa. maravilhosa. Eu vou colocar no blog, eu vou pegar. No blog já tem texto, mas eu vou pegar só essa parte da definição de coração e vou colocar porque eu acho Ótimo, ela muito boa. muito bom. E aqui E ele essa, fala e essa mais. questão do sangue, né? Do sangue que nutre. Aí os acupunturistas podem falar até melhor do que eu, mas esse sangue que nutre o coração é um sangue que ele tem a ver com a harmonização de todo o organismo. Né? Igual ela está falando, o sangue no coração é o sangue elaborado pelo conjunto dos órgãos, que lhe fornecem o melhor deles mesmos. Quer Uhum, dizer, até mesmo, né, assim, o funcionamento do órgão coração demanda um sangue que vem de um certo equilíbrio orgânico. uhum. Isso assim, também uma coisa Incrível, né? fundamental e incrível de pensar que, sei lá, se tem alguma questão. Eu penso em uma paciente minha de psicologia, né? Que durante quase um ano essa mulher veio reclamar. Ela falava, ela tinha uma dificuldade de simbolização das questões dela, né? Ela vinha, ela falava de tudo, do tempo, da inflação, do desemprego, Menos dela. nananana, mas muito pouco. Ela tinha uma dificuldade para falar dela. Então, durante quase um ano, e ela veio para falar de muitas coisas, menos do que realmente do sofrimento, né, que estava levando ela a consultar um psicólogo. E aí, um assunto que ela sempre me trazia era que ela tinha ido no oftalmologista, que talvez ela teria que parar um tempo porque ela vai ter uma cirurgia de olho, porque ela está enxergando muito ruim, por causa. Ela sempre vinha com esse assunto de problemas de visão.
Era a única coisa mais intimista que ela falava, sabe? Não, doutor, eu vou ter que operar, talvez, eu estou enxergando muito mal, de manhã não consigo enxergar nada. Sempre o médico não sabe o que, é que eu tenho, já mudei de óculos. Então, assim, esse assunto ocupava muito ela. E aí, a partir dessa abordagem chinesa, apesar de que eu não sou acupunturista lá, né, não está aí num quadro de consulta em psiquiatria normal, eu perguntei, eu já não aguentava mais escutar ela falar isso. Aí eu perguntei assim sobre, eu tentei conduzir a entrevista para interrogar ela se ela teria alguma raiva, se ela era uma pessoa colérica, assim, tentando fazer com que ela falasse um pouco dessa emoção ligada ao funcionamento do fígado, né, segundo a visão chinesa. E aí, incrível, foi como se eu tivesse Sei. assim um insight, ela teve um insight, sabe? Ela, Abriu, ela enxergou. fala, aí alguma coisa da verdade dela foi confiada, sabe? Assim, ela falou, sim, eu detesto a minha filha. Assim, foi tipo uma confissão, né? E a partir daí, todo um fio, né? Assim, a Aí concepção dessa começa. filha, o homem que nunca assumiu nada, que sumiu de casa, é por causa disso que ela não pôde continuar na carreira dela. Ela trabalhava num banco, eu acho, aí ela não pôde progredir aí na questão profissional, teve que assumir essa menina sozinha. E essa raiva da filha, tão ali mascarada, tão dentro dela, assim, fazendo tanto mal a ela, pôde ser trabalhada pela palavra, né? E sem dúvida que aí eu já não sei se o olho dela melhorou, mas assim, alguma coisa nesse sentido, sabe? No E mínimo, ela enxergou melhor, né? O coração para dentro. ela pôde ter Acessar, acesso né? a uma emoção que estava recalcada e uma emoção muito difícil de ser Sim, dita, né? com Assim, certeza. que uma mãe possa dizer isso é uma coisa Com complicada, certeza. né? Mas Uhum. isso liberou para ela alguma coisa numa direção de cura, né? De E é bem isso. poder dar nome aos bois, né? Os bois da montanha. Mas bem, foi só um Legal. exemplo. Foi ótimo. Tem tudo a É. ver com isso que a gente vai ler agora. Ó. Um coração calmo, vazio de preocupações e paixões, pulsa no organismo um sangue claro e fresco, capaz de estabelecer e manter por toda parte uma consciência corporal alerta e apropriada, a qual reage de maneira adequada aos estímulos exteriores. Ele desenvolve o espírito vital que o permite ser o espelho da beleza do mundo. Isso é bem interessante. Eu não sei se a Marcela tem essa experiência, né? Eu, quando faço muita sangria, às vezes eu trabalho com muita sangria, é bem Uhum, interessante o tipo de sangue que sai, do tipo de pessoa que sai, né? Você vê os sangues que são mais grossos, mais escuros, outros que uhum, são ralos, não? Independente da medicação que a pessoa toma. E que tem a ver com essa questão de um coração mais calmo, né? É um uhum, sangue claro e fresco, é diferente. A intensidade, densidade, até isso para a gente é diagnóstico, né? Então, é isso que flui mesmo. uhum, E se a água tranquila reflete distintamente o que diremos então do espírito vital, que do coração repousado do santo faz o espelho céu-terra o refletor dos 10.000 seres? O sangue resultante da atividade de todos os órgãos nutre o coração. Esses órgãos são eles mesmos nutridos daquilo que entra no ser sob diversas formas. A substância da alimentação, mas também a sutileza daquilo que é visto e ouvido. Então, ou seja, a gente não é só o que a gente come, né? Como a gente fala, você é o que você come. É um uhum, pouquinho mais, né? uhum. Como disse o poeta, a gente não quer só comida, né? A gente quer prazer, diversão, arte, É o que entra né? e alimenta teu sangue, né? Olha que máximo isso. Não é Não, só é o fantástico. É fantástico que eles tenham fisiológico. percebido isso, né? Em Uhum. tempos tão antigos, né? Que Nossa, essa percepção ela emanou como um parâmetro fundamental da saúde da pessoa. muito. Né? E aí toda a visão chinesa, que aqueles fotógrafos chineses lá trouxeram Uau. fotógrafos ocidentais trouxeram as fotos da China no século XIX, dessa beleza, beleza das paisagens, beleza do interior das casas, beleza das roupas,
tudo que entra, né? Tudo que entra pelos órgãos do sentido. Tudo tem É, um valor. Não é uma questão de luxo, é uma não. questão de beleza, né? Assim, de equilíbrio. Né? Assim, quando você E vê. não é uma questão de bonito, né? É uma questão de enxergar algo além de tudo isso, é uma beleza de alguma coisa. A gente vai enxergar uma beleza numa pedra, não- né? É uma beleza na sutileza, na minha, é um olho para enxergar essa beleza, né? É a beleza de um olhar luminoso, né? Nossa, no olhar de um bebê, a beleza às vezes o bebê careca, o pessoal olha, né, aquela história que a gente chega, né, com o bebê com o olho de carinha de joelho, né, que a gente diz, mas tem uma beleza além daquilo, né? Você não está É, enxergando o é, bichinho da não, você está enxergando algo além daquilo. Então essa, é. eu acho que até para a gente poder enxergar essa beleza, a gente também tem que ter olhos para enxergar, né? Essa percepção, por isso Tem que que ele estar fala com do o coração, discernimento é, vazio, tem que estar com o coração calmo, né? É. eu sou Mas vazio. na nossa sabedoria popular, me parece que a gente colocava um pontinho vermelho nos bebês contra mal-olhado, não? Ainda Oh, tem com essa tradição. No certeza! interior de Minas, essa é tradição. Quer Fitinha dizer, já vermelha. se sabia, né, Olha, que o que se entra pelo olhar, o que uma pessoa olha, emana pelo olhar, faz mal àquela criança, faz mal àquela planta. gente. Não é pôr arruda na Meu porta de casa. Deus! É isso mesmo. Não É é isso mesmo. assim, para evitar mal olhado. É sabedoria popular. É É assim, muito. tem E alguma o chinês já coisa. sabia disso lá atrás, né? Com E os nossos ancestrais brasileiros aí, sei lá, indígenas, africanos, eles já sabiam disso também. Né? certeza. Assim, tem alguma coisa que vem, que entra, que nos atinge, que nos afeta, que nos agride, pelo olhar de uma pessoa. Sim, Né? pela Assim, percepção do que se vê. é, É isso mesmo. E ele dá um exemplo aqui, né? Tomemos um exemplo de um texto médico em que se descreve o terceiro mês de gestação. Vemos ali o extrato de um conselho fornecido à futura mãe, que ela busque a presença, a visão destes que são nobres e realizados, ilustres e majestosos, preferindo os homens impecáveis e sérios, mas que ela evite a presença dos anões, disformes e nanicos, todos os homens da aparência feia e horrível que pareçam macacos. Feio é isso que não se pode desenvolver normalmente, de acordo com as normas da espécie sob o plano físico, mas também sob o plano moral. Para além de um tipo de teoria das assinaturas, o raciocínio é o seguinte: o que é visto se imprime no coração e afeta a qualidade do sangue que nutre o feto. Este último iria então sofrer deste defeito na qualidade do sangue de mãe, devido à complacência que ela tem ao olhar o que é feio. Esses conselhos tocam todos os aspectos da vida, aquilo que ela come, aquilo que ela pensa, as atividades que ela tem, a maneira como ela se realiza. Tudo contribui para a retidão, ou seja, para não se desviar dos princípios naturais do organismo vital. é Aqui, eu acho que vale incrível. essa frase aqui, né? O coração é discernimento, é ele que conhece uma sensação, percepção, sabor, como bom ou não, como desejável ou não. Quais são os critérios que fazem que uma coisa seja boa? Quando ela é boa, ela também é bela e proveitosa? Dizemos frequentemente que uma coisa é tão mais bela quanto é útil, Quanto é inútil. quanto é inútil, mas Uhum. isso não é verdadeiramente a perspectiva tradicional chinesa. Ela não define a beleza pela utilidade. Ela estabelece um laço intrínseco entre a beleza e o que está de acordo com a ordem das coisas ou ordem natural. Não é equilibrado o coração e o espírito que acha bom ou belo alguma coisa que não convém ao florescimento da sua própria natureza. Uhum. Isso aqui é muito interessante, né? Porque se a gente olha no primeiro quadro, fala assim, nossa, que preconceito esse contexto chinês, olhar para coisa do coitado da pessoa deficiente, sei lá, né? Se a gente Uhum. olhar cru modo, mas se você enxergar com esse olhar da medicina chinesa, é a impressão que aquilo lhe causa, né? É a maneira como essa mãe vai olhar. E é isso que é o que ele causa, é da percepção que a gente traz aqui, que vai alimentar esse coração, não é? Uhum. Muito Uhum. interessante. Então, não tem nada a ver com feio e bonito lá fora, mas é o que aquilo causa para você aqui dentro, né? Se ela é boa, se ela é ruim, não tem a ver com inútil, né? Isso que é interessante aqui.
Com Define utilidade, beleza, mas utilidade. porque eu gostei muito do conceito de feio, né? Feio é isso que não se pode desenvolver normalmente de acordo com as normas da espécie sobre o plano físico, mas também sobre o plano moral, Não né? só físico, mas Eu pelo achei plano. isso muito, assim, muito interessante de pensar que o contrário de belo tem a ver com moral também, né? Assim, Uhum, e isso para gente nas nossas sociedades, né, da imagem, isso nos mostra um outro lado, né, da percepção de alguma coisa ou de alguém. Não é a aparência física, necessariamente, exato. que vai dizer que uma pessoa é bela no sentido chinês, né? Mas Uhum. também e sobretudo é o aspecto moral dessa pessoa, emocional dessa pessoa. Então é por isso Mas que a questão de ser uma pessoa com deficiência ou não, igual você está falando, não tem nenhuma importância, Nada. né? Porque uma pessoa que não é deficiente, mas que moralmente É deixa a desejar, maravilhosa? ela é considerada feia, Ah, sim. Ou o né? contrário, né? E uma pessoa, né, não tem nada a ver com a condição Nada. física da pessoa, entende? Assim, eu ia comentar que tem isso na nossa educação, né? Você fez algo de errado, que feio isso, né? E aí a pessoa se sente É, vergonha, ela quer se esconder, né? Ela não quer estar aparente para o outro. Então, acho que tem também um pouco desse conceito junto, né? Eu só queria lembrar que a gente está chegando no final do grupo, né? Que a é, gente normalmente programa uma do hora e nosso horário. meia, mais ou menos. Mas uhum. queria comentar um pouco também das percepções que quem participou comentou aqui no chat. Ah, Sim, deixa eu Acho, te interromper aqui, ó, então, acho para a que gente conversar. teve o comentário da Luísa sobre a guerra, né? Então, j- sim, isso, ela deu a indicação a Luísa de algum canal do YouTube, né? Estava lendo aqui. Deixa eu isso ver aqui, foi eu a vou anotar. Ali. A Luísa estava comentando, né, de não conseguir tirar o pensamento das crianças e mulheres gestantes palestinas que não têm alimento e bebem Hum, água salgada. A gente está falando das impressões, né, e como Sim, repercute sim, também, sim. né? A Aline também tem uma moça no YouTube, chama Lizzy Ki. Ela é fantástica. Você fica calmo assistindo os vídeos dela. Mostra Ah, uma vou vida olhar. camponesa no interior da China. Mostra Tá. sempre ela fazendo uma refeição, desde colher os frutos, todo o preparo do prato, colhendo os temperos. É lindo de viver. Ah, vou olhar. Uhum. Obrigada, legal. Luiz. E Lisite, o Elias ótimo. comentou também, agora pensa em nossos hábitos, né? Almoçamos e jantamos ontem Uhum. na frente da TV, TV na Então, frente das telas em geral, comemos as comidas e as imagens. Tudo É entra no isso organismo e mesmo. o É isso afeta. mesmo. Uhum. E a com Luísa comentou certeza. também, eu conheci esse ano a Guatemala, me nutri da beleza das mulheres maia, suas Ah, vestimentas, cores, beleza, Uhum. internos, olhares, suavidade, Uhum. força e Uhum. resiliência. Sem Legal. dúvida. Uhum. maravilhoso. Acho que a gente vai poder continuar, então, esse texto, né, no próximo Nós encontro. vamos continuar porque ele é um texto que vale a Muito pena, é um lindo, texto muito lindo, muito denso. com É, certeza. e a gente pode casar também com aquele parágrafo, né? Eu acho que a gente Hum, poderia deixar do ele aqui no coração. chat, né, Marcela? Do Qual? conceito de saúde mental lá que a professora Sim, Elizabeth nos deu, vou pegar. porque aí fica para o próximo encontro a gente gotejar, né, esse conceito Esse que ela conceito, nos né? apresentou com esse texto. Legal. Parabéns, Quer falar? pessoal. Oi, Elias! Obrigada, Elias. Tudo Olha, bem? Com a carinha eu ótima, hein, peguei o Elias? bonde andando, eu cheguei muito tarde. Ah, mas que Mas tá isso? Mas lá, o material tá lá. espero poder ter contribuído. E o pessoal tá falando dos canais aí, a Luísa deu uma dica, o Uhum. pessoal deu dica. Eu encontro, às vezes, no o TikTok, Sim. canais do pessoal fazendo é, coisas da vida cotidiana mesmo. Uhum. Desde de fazer papel, fazer calçado. Tem umas coisas que é muito gostosa para assistir, faz a gente refletir bastante. Para quem precisa conhecer o pensamento chinês, é legal ver como a interação do homem com a natureza é muito presente e é muito
pensada, sentida em todos os sentidos, literalmente, Sim, né? sim. Que É massa. muito E é gostoso. sempre, por exemplo, Chonzu, né, que a gente trabalha com a professora, Deixa eu é dizer. sempre o príncipe que vai falar com o artesão, ou que E é é muito sempre, sim. sempre, sempre, sempre essa busca pela sabedoria, né, daquele que Que trabalha com a massa. matéria, né, É muito o interessante. açougueiro. Ah, Que pode fazer jabá ótimo. aqui também, não? Pode fazer jabá? Tem meu canalzinho no YouTube que a gente discute saúde também, gente. A gente está tentando chegar a 1.000 inscritos lá até o final do ano. Yin Yang Saúde e Movimento. Tá, Que Então, bom. coloca Legal. aqui Fica no no chat o chat. link, vou pôr no chat porque aqui, aqui tá galera. gravado, Beleza. É Elias. só Deixa procurar eu, lá e seguir, tem bastante deixa eu vídeos aproveitar lá. também, tirar uma foto aqui para a gente colocar lá no nosso grupo, né? Ah, sim, Quem peraí. quiser puder abrir aí, ó. Alguém perguntou quando, a Luísa Ah, perguntou é, a quando Luísa será. perguntou, né? É, Aline, que bom. Sejam bem-vindas. Vou tirar um quem sabe, print aqui. meninas, quem Vamos. sabe a Obrigada, gente pode meninas, definir, adorei. quem sabe a Que gente bom. Eu pode tô, definir uma data, hein, Marcela e eu tô com essa cara Lívia? porque eu tô com Covid, gente. Oh, Ah, meu meu Deus. Deus. Seguindo a ordem natural, vai ficar tudo bem. Acupuntura todo dia. Acupuntura todo dia para esfriar o pulmão, esfriar a parte interna, fígado e coração. Joia. Vamos lá, vou só tirar uma foto aqui então, gente. Sorria. Deixa a beleza harmoniosa fluir na gente. Aí, que bom. Muito obrigada, gente. Foi um Muito encontro Lívia, bom. só um maravilhoso. minutinho, Lívia. Quem sabe a gente poderia definir uma data? Quem sabe a gente poderia ser no Hum, mês de janeiro? O que vocês acham? de Pode ser, mas a janeiro, gente pode pode pôr lá ser. no grupo A gente também, põe no grupo lá depois, para né? você, para Luiz. Todo mundo que está aqui está da Rede Ri, né? Então a É gente isso, a gente coloca lá no coloca no grupo grupo, então. também a É, próxima Sim. data. Tá vai ser bom? Combinado. Obrigada aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Beijo de gente. Foi vocês. maravilhoso, Adorei, viu? gente. Muito Beijo bom. a Muito todas, obrigada. parabéns. Parabéns. Até a próxima. Até a Obrigada. próxima. Até a Tchau, próxima, Elias. Um abraço para gente. você. Tchau, Muito gente. obrigada. Tchau, tchau. Foi Obrigada a massa. Tchau, você, queridas. Luísa. Tchau, tchau. Muita Amei. saúde, Luiz, muita harmonia entre o céu e a terra, Melhoras. hein? Apesar Que do bom. Covid. Obrigada, mãe. Obrigada, Elias. Que bom, gente. Cadê? Vamos lá. Mas poderíamos Aí. definir uma data, não, Marcela? Podemos já aproveitar que a Podemos? gente está aqui também, né? Sim. Deixa eu só ver aqui. Colocar. Pronto. Coloquei a Bonita numa sala de espera. Olha que ela quiser sair. Eu te gravo para.